Glória a Deus. Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 26 e depois nós vamos contextualizar um pouquinho mais. Amém? Lucas capítulo de número 1, verso de número 26, diz assim a palavra do Senhor: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este ao 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, clamamos que nesta noite, Pai, venha sobre nós a ação do Teu Espírito. Teu Espírito já está em nós, Senhor Deus, mas nós clamamos agora que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de agir, fazendo conforme a Tua vontade, Senhor Deus, fazendo conforme está escrito, além do que podemos pedir ou imaginar, porque, Senhor Deus, quando há a ação, quando desce sobre nós a ação do Teu Espírito, certamente, Pai, nós seremos envolvidos pela Tua glória, seremos cheios da Tua bondade e misericórdia, e com isso, Pai, cremos que receberemos de Ti mais do que pedimos, mais do que podemos imaginar. Por isso, Senhor Deus, fica à vontade nessa noite, operando, e conforme o Teu agir, Senhor Deus, certamente iremos Te glorificar, porque Tu és um Deus santo. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Queridos, é que a gente vai pedindo a Deus aquilo que Ele quer falar, vai conversando com Deus. Eu gosto muito de caminhar conversando com Deus. Eu tenho o hábito de trabalho orando, né? Alguns sabem que eu gosto de dedicar um tempo de falar com Deus, principalmente para perguntar a Ele o que falar, o que ministrar, porque não é algo tão simples como as pessoas acham. Já está acostumado a pregar. Amados, cada dia que a gente vem pregar aqui é uma responsabilidade, porque a gente não está falando da gente, estamos falando daquilo que Deus quer falar, e Ele não fala só conosco, quando Ele nos usa como instrumento, mas Ele quer ministrar quem? A igreja. Ele quer ministrar sobre todos, amém? E quando estava falando, Deus começou a falar para mim: fala para o meu povo que para mim nada é impossível. E aí o Senhor me deu logo esse texto, Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Mas conforme eu estava lendo, conforme eu fui me envolvendo no texto, o Senhor começou a ministrar algo mais. Começou a ministrar algo que veio desde Isabel. Aliás, veio desde Isabel não, veio desde Zacarias, porque quem é mencionado primeiro é Zacarias. E aí eu comecei a entender o que Deus queria ministrar sobre nós. O que Deus queria ministrar sobre mim, sobre você, querido, sobre as nossas vidas nessa noite, é que Ele quer agir, quer fazer algo em nós, através do Santo Espírito que já está em nós. Mas eu não falo em línguas, eu não tenho nenhum poder para isso, para aquilo. Queridos, nós não temos poder em nós mesmos em nada, amém?
Todo o poder pertence a Deus. Então, nunca se preocupe com isso. Mas a Bíblia está dizendo que desceria sobre ela o poder do Espírito Santo. E não é diferente, vai descer no sentido de vai vir da parte de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, a ação desse Espírito Santo, dessa parte da Trindade, dessa pessoa da Trindade, dessa pessoa que é Deus, amém? E que vai agir em nós, fazendo aquilo que nós precisamos, fazendo aquilo que nós entendemos, e mais ainda, faz além do que pedimos ou pensamos, como agiu na vida aqui de Maria, que daqui a pouco nós vamos comentar. E por que isso? Porque Deus, Ele tem essa alegria de poder nos favorecer com alguns benefícios, entre eles a manifestação da sua presença. Porque, amados, algumas pessoas acham que para falar em línguas é necessário sentir arrepio, sentir calor, sentir tremedeira, nada disso. Você, quando entende que o Espírito Santo está dentro de você, você começa a dar liberdade, dar vazão para que ele haja. E aqui eu não estou falando somente de falar em línguas, porque aí é um dom. Eu estou falando de você sentir, permitir que a presença de Deus fale com você, que a presença de Deus haja em você, que a presença de Deus atue em você. Amém? E aí, conforme eu estava lendo, por isso que eu falei que achei interessante, porque quando a Bíblia vai nos mostrando algumas coisas, a gente precisa contextualizar. Precisa entender que a Bíblia não foi escrita nem de qualquer maneira e nem por acaso. Porque a Bíblia diz que a gente não pode nem acrescentar nada e nem tirar nada. Por isso, aquilo que tem na Bíblia é importante. E aquilo que não é mencionado na Bíblia também é importante no sentido de que não tente inventar. Eu brinco que a Bíblia tem um texto que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E algumas das vezes você ouve alguns pregadores dizendo: você vencerá também. Mas a Bíblia não diz isso. Mas você está dizendo que eu não vou vencer? Não, estou dizendo que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E porque Cristo venceu, nós entendemos que somos mais que vencedores nele. Amém? Então nós vencemos nele, mas nós não vamos vencer como ele venceu, porque senão a gente está pensando que a gente vai vencer no mesmo poder, na mesma ação, e nós não temos condições para isso. Por isso que a gente precisa entender o contexto das palavras. Amém? Mas nesse texto aqui, em particular, quando a Bíblia está falando de Zacarias e Isabel, a Bíblia está falando de algumas características que eu fiz questão de colocar aqui. Olha o que a Bíblia diz para nós no verso 5 do capítulo 1 de Lucas. No dia de Herodes, aí da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Aí olha no 6. Ambos, ou seja, tanto Zacarias quanto Isabel, eram justos diante de Deus. Viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então a primeira coisa que a gente entende é que tanto Zacarias quanto Isabel eram pessoas que procuravam viver a vontade de Deus. Sabe o que é isso eu penso? Que você, quando quer fazer a vontade de Deus, quando deseja fazer a vontade de Deus, mesmo que você não tenha tudo que quer, mesmo que você não tenha tudo que espera, mesmo que você não receba de Deus alguns detalhes, algumas bênçãos sobre a sua vida, isso não significa que Deus não está vendo a sua vida, que Deus não está prestando atenção. A Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis. Isso quem está falando é o próprio Deus deles. Esses comentários não é de algum homem, mas é um comentário da parte de Deus para aqueles homens. Então eu quero te dizer, Deus olha a sua vida. Deus tem analisado a minha vida e a sua vida. Por isso que nós precisamos pedir o que a Deus? Misericórdia, porque Ele está olhando para nós. A gente costuma dizer, ouvir muito crente dizer assim: eu quero que a justiça de Deus seja exercida. Amado, cuidado. Será que você realmente está sendo encontrado como aqueles homens ali, de maneira irrepreensíveis? A gente precisa pensar sobre isso.
né? Pedir a Deus misericórdia, misericórdia, Senhor. Porque não é fácil, mas vale a pena. Deus está olhando a tua vida. Pode ser que pessoas não estejam observando a sua vida, mas Deus está. Pode ser que pessoas não considerem aquilo que você está fazendo, mas Deus considera. E Deus considera e se agrada. Porque a Bíblia vai dizer que Zacarias estava atuando, estava fazendo algo diante de Deus. Aqui no verso 8 nós vamos ler. Mas antes, no 7, tem um detalhe, diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e eles avançados em dias. Isabel era estéril, e a segunda coisa, eles ambos eram avançados em dias. Mas nós vamos ver que o milagre vai acontecer. Então sabe a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite? Independente das circunstâncias da sua vida, Deus tem condição de fazer o impossível nela. Independente daquilo que você está vivendo, Deus pode e vai fazer algo na sua vida. Porque o fato deles serem idosos, né, avançados em dias, e Isabel estéril, não significa uma dificuldade, mas significam duas dificuldades. Aliás, significam impossibilidade, mais do que dificuldade. Porque Deus não age apenas na dificuldade. Deus age aonde? Na impossibilidade. Então creia, querido, que o impossível para você, Deus pode e vai agir. Em nome de Jesus, creia nisso, querido. Porque a impossibilidade para você é aonde Deus começa a dizer: o que é impossível para Ele, eu posso fazer. Amém? E aí a Bíblia vai nos mostrar no verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então, outra coisa que eu aprendo: a sua idade não te impede de trabalhar para o Senhor. Vou repetir: a sua idade, o seu tempo, as circunstâncias da sua vida, as frustrações da sua vida não impedem de você trabalhar para o Senhor. Porque aquele homem poderia dizer: vivi o tempo todo trabalhando para o Senhor, agora eu e minha esposa somos velhos e não temos aquilo que nós desejamos, que era um filho. Amado, um filho naquela época, muito mais do que hoje ainda, significava algo muito sério para o povo judeu. Significava que eles eram alguém que teriam continuidade. Significava que eles seriam alguém que poderiam dizer: a minha geração vai ter continuidade. Eu não sou alguém que vou ficar por aqui e acabou a minha história. Porque o povo judeu, quando ele vai cumprimentar, ele fala o quê? Fulano, filho de Ciclano, que é neto de Beltrano. Ele vai falando as suas gerações. Por isso que a genealogia na Bíblia não é por acaso, não, querido. A genealogia na Bíblia significa que está mostrando os seus antecessores, os seus pais, os seus avós, seus bisavós e daí por diante. Então nós precisamos entender, querido, que aquele homem queria dar uma continuidade, queria ter uma continuidade, mas nesse momento, diante das circunstâncias, não podiam, mas isso não impedia dele trabalhar para o Senhor. Eu costumo dizer que nada pode te impedir de trabalhar para o Senhor, nem porque você é muito novo, porque você tem que mostrar a força do seu braço, você tem que aproveitar. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente começou, nós tínhamos que carregar a cadeira, graças a Deus não é hoje. Se fosse hoje, eu teria muito mais dificuldade de carregar. Verdade é essa. Amado, nós carregávamos 5 andares de escola, de rampa. E não eram 5 cadeiras, eram 100, 150 cadeiras que a gente tinha que levar. E não eram só as cadeiras, eram as caixas de som. Eram, o que mais? Era o púlpito de madeira na época. E se a gente for falar um monte de coisa, vamos deixar para lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando eu era mais novo, eu usava daquilo que Deus tinha me dado, que era o quê? A força. Hoje, um pouco mais de idade que naquela época, Deus me dá o quê? Deus me faz ser usado de outras maneiras, me faz trabalhar para Ele de outra forma, às vezes parado ali na porta, às vezes na introdutoria, às vezes pegando uma água,
As pessoas às vezes falam, mas o senhor é pastor e pega água para as pessoas. Querido, é um privilégio poder pegar água para alguém que está aqui no púlpito pregando, louvando. É um privilégio. A Bíblia diz que quem serve um copo de água aos pequeninos está servindo ao próprio Senhor. E por que eu vou achar que o próprio Senhor fala isso? Quem sou eu na fila do pão para não fazer alguma coisa para alguém? Então nunca se preocupe, porque eu não faço nem para me mostrar e nem faço para dizer assim, viu, eu faço, você tem que fazer também. Não, eu faço porque é algo que eu posso fazer, que o Senhor me deu condição de fazer. Quando eu ficar mais velhinho, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar outras condições, vamos dizer assim, outras funções, e quero eu exercer. Então eu quero dizer a você, mais novo que eu, da minha idade ou mais velho do que eu, seja o que for, exerça com excelência na casa do Pai. Porque Deus está vendo. E exercendo, sabe o que significa isso? Em ato contínuo. Não faz tempo que eu não estudo, mas acho que isso aqui é no verbo gerúndio, né? Fazendo. Não é isso, professores? Não esqueci, não. Eu era bom em português e em matemática, mas pouquinho mais era. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que faça. Continue fazendo. Aquilo que você pode fazer, faça para o Senhor, porque Deus está vendo. E eu não estou dizendo aqui que eles foram abençoados porque estavam fazendo, não. Porque não era o fato de fazer ou não fazer. Porque Deus teve o que sobre eles? Misericórdia, bondade, graça. Desceu sobre eles algo que pôde agir, que tinha um propósito. Mas o que eu quero dizer é que você às vezes não tem noção do propósito que Deus tem na tua vida e está tentando limitar Deus. Ah, eu já estou nessa idade, eu não posso mais receber essa bênção X. Ah, é porque agora eu sou muito novo, eu não posso receber a bênção Y. O que eu estou querendo dizer para você que não é a sua idade, não são as circunstâncias, não, nada disso é nem impedimento e nem questão para Deus agir, amém? Em nome de Jesus. E aí a Bíblia vai continuar dizendo assim, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Existia alguém dentro fazendo os sacrifícios, mas também tinha o povo orando. Você sabe que existe alguém fazendo sacrifício, mas você tem que estar fazendo a tua parte, seja orando. A tua oração, aliás, nem que seja não, porque a oração é muito importante. Então, ore bastante. Ah, mas eu não prego, mas eu oro. Eu não louvo, mas eu oro. Né? Eu estava ali perguntando, pastor, o senhor gosta de orar, de louvar? Eu falei, gosto. Mas fora do microfone, porque se eu louvar no microfone, o pessoal corre. Fora já é capaz de correr, mas, amém? Mas eu não deixo de louvar ali no meu jeitinho. Mas a questão é que eu não posso tentar fazer aquilo que eu não tenho o talento. Tem gente que fala assim, não, eu brinco, né? Eu falo assim, já estou há tanto tempo na igreja, não me dão uma oportunidade para louvar. Glória a Deus que tem pessoas sãs, pessoas que têm o seu entendimento. Mas, amado, o que eu estou querendo falar para você é que alguma coisa você tem talento para fazer. Alguma coisa. Se você chegar aqui, eu tenho um propósito, Deus, depois eu vou conversar com a pastora Cris, que está comigo aqui no culto, para a gente pensar, de repente, um propósito, a gente chegar um pouquinho mais cedo, começar um período de oração. E aí na oração, Deus responde. Às vezes você vai conseguir, por vezes você tem vontade de ir direto do trabalho para vir para a igreja, e às vezes não vem porque vai estar muito cedo, de repente a gente começa, abre um pouquinho mais cedo. Amém, já estou falando aqui o que eu estou pensando, mas vamos lá. Mas é uma ideia, que Deus vai falando, a gente vai, isso eu já tenho pensado um pouco antes, né? Mas ainda não conversei, então não posso fazer. Sei da dificuldade dela mesmo, da minha esposa, então de repente eu saio do trabalho, vem a hora que eu chegar aqui, começo. Mas Deus vai fazer alguma coisa em relação a isso, amém? E aí eu conto com você. Eu conto com você que está em casa, sair da sua casa e vir para cá orar conosco. E aí a Bíblia diz assim, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Mano, por isso que eu falo, tá pensando que a pessoa ver anjo é uma benção. Vai, pensa que é fácil. Sempre eu falo, melhor ficar com o olho fechado, deixar Deus falar e pronto. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, querido. Não temas, a tua oração foi ouvida.
A tua oração tem sido ouvida diante do Senhor. Você pode achar, querido, porque não está aqui no púlpito, no altar, nada, amado, nada. Eu sou apenas alguém que está aqui porque Deus escolheu para essa função, mas amém. Tanto é que quando alguém pode pregar, eu fico feliz da vida lá atrás, porque não é essa a preocupação. A preocupação é saber, Deus tem ouvido a sua oração? E eu quero declarar e dizer que eu creio que Ele tem ouvido a sua oração. Em nome de Jesus, querido, como ouviu a de Zacarias, e porque ouviu a de Zacarias, fez algo que ele sabia que estava no coração dele. E Isabel, tua mulher, foi ouvida, ou seja, sua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Sabe o que significa? Que ele orava por um filho, mesmo velho. Ele orava pelo impossível, mesmo teoricamente sendo impossível. Ore, querido, por aquilo que parece impossível. O possível, outro pode fazer, você mesmo pode fazer, o seu irmão pode fazer, mas o impossível só Deus pode fazer. Ore pelo impossível, amado. Ore mesmo pelo impossível, porque nós lemos lá na frente, para Deus nada é impossível. E nós vamos ver já que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Ele faz não só o que é impossível, Ele faz o que é impossível e imaginável. Glória a Deus. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o teu nascimento. De quem? Com o filho dele, o João. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Quero declarar em nome de Jesus, para aquelas que ainda vão engravidar aqui, para aquelas que estão grávidas em casa ouvindo, ou para aquelas que vão engravidar mais na frente também que estão em casa ainda. Em nome de Jesus, eu quero declarar que os seus filhos serão cheios do Espírito Santo. Que os ventres de vocês serão cheios do Espírito Santo, aonde poderão receber da parte do Senhor aquele que será ungido e diferenciado nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, ou seja, ele terá e virá com um propósito, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Em nome de Jesus, essas crianças que estão nascendo, essas crianças que ainda vão nascer, certamente, querido, irão fazer diferença para que muitos conheçam o Senhor através das suas vidas. Você pode dizer, é apenas meu filho, é apenas minha filha, mas não está vindo para essa terra sem propósito, está vindo com o propósito de fazer diferença para essa nação. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Amado, não se adora anjo. Viu o que Gabriel falou? Eu sou apenas o anjo que estou te trazendo a mensagem. Tem gente que, se você falar assim, o Senhor está na igreja. Amém. Vi um anjo, eita, começa a sapatear, vi um anjo. O anjo, amado, é só mensageiro. Quem faz tudo é o Senhor. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é a ele. Amém? Glorifique e adore a Deus. Porque quando você, por acaso, vê ou sentir a presença de um anjo, é porque ele está trazendo algo que Deus mandou para você. Ele é só mensageiro. Aleluia. Glória a Deus. Respondeu-lhe o anjo, sou Gabriel, e no 20 diz assim, todavia ficarás mudo. Ou seja, para você entender que você não é para falar nada, ficar quietinho, já que você não está entendendo o mistério, é melhor você ficar calado. Às vezes Deus vai te calar para você ficar quietinho, para não ficar falando por aí aquilo que Deus falou que vai agir na sua vida. Por quê? Porque tinha um propósito também no nascimento de João Batista. Todavia ficarás mudo, não poderá falar em dias que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, admirava-se que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário.
e expressava-se por aceno e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Ministério no sentido de cumprir o período, tá? Que cada um cumpria um período, cada sacerdote tinha um período ali de tempo. Aí no 24 diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens, ou seja, tirar minha vergonha. Deus, quando te dá algo, meu amado, é para tirar a tua vergonha. Não é para você se exaltar e dizer: tá vendo, Deus me deu, eu sou o cara, eu que sei as coisas. Não, mano. Ele faz para tirar a sua vergonha. Amém? Porque Deus não quer que você seja envergonhado, mas quer que o nome dele seja glorificado. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ou seja, esse mesmo anjo, mensageiro, sai de uma missão com relação a Isabel, Zacarias, né? Isabel. Agora ele vai para o outro lado, para uma cidade chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, ou seja, prometida. Esse desposado era uma promessa, né? Era uma moça ainda, como se fosse hoje um noivado, né? Cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Deixa eu fazer esse detalhe aqui, porque é muito importante. Quando Deus fez um milagre na vida de Zacarias e Isabel, qual era o problema deles? Velhice e esterilidade. Mas no caso de Maria, a virgindade. Muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que a nossa mente pode imaginar, porque podemos pedir e imaginar algo no natural. Quero ter um filho. Mas ela não pediu um filho, Isabel no caso, não só pediu um filho na sua velhice e na sua esterilidade, ou seja, na sua impossibilidade. E aí vem Deus que faz além do que pedimos ou pensamos e faz agora uma virgem ter um filho. Quero declarar sobre a tua vida, querido, que aquilo que parece impossível, que aquilo que parece não ter saída, que aquilo que parece ser realmente inacreditável ou impensável, é o que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Então os versículos na Bíblia não estão ali por acaso. Vou trazer a mensagem qualquer dia desse, eu já falei para vocês, que nós precisamos orar o que está na palavra. Em nome de Jesus, querido. E aí a Bíblia vai dizer assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu vou apontar para você, querido. Eu não gosto muito de apontar não, mas eu vou apontar. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Porque você precisa entender isso, querido, que o Senhor é contigo. E por isso a Bíblia te chama de agraciado, de agraciada. Lógico que essa palavra aqui, ela foi declarada no sentido, se você procurar, somente Maria e uma outra pessoa, ou uma outra que foi a igreja do Senhor, foi chamada de agraciada. Essa palavra só foi usada para Maria e para a igreja. Agraciada. Por isso nós somos agraciados. Por isso que nós, como igreja, somos agraciados. Nós recebemos da graça de Deus. Nós recebemos um favor imerecido. Nós recebemos algo que nós não poderíamos fazer, algo que nós não poderíamos ter, algo que nós não poderíamos conquistar em nós mesmos, mas Deus, pelo poder da sua graça, misericórdia e bondade, age em nós. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo. É algo, amado, tremendo. É algo que nós precisamos valorizar. Valorize a presença do Espírito Santo em você. O Senhor é contigo, agraciado. Você é muito favorecido. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. É lógico. Por que eu sou agraciado? Porque Maria imaginava o quê? Maria era alguém que já estava separada para ser a mãe de Jesus, humanamente falando? Não. Maria sabia da história. Maria sabia que havia uma promessa.
Por isso que as pessoas precisam, né? Nós evangélicos precisamos valorizar Maria. A gente acha, Maria é uma mulher qualquer. Não, Maria é uma mulher agraciada. Ela foi favorecida. Ela foi alguém que recebeu algo tremendamente maravilhoso. Mas ela também recebeu de forma maravilhosa. Ela também valorizou o que estava recebendo, porque ela não ignorou, ela não deixou para lá. Então Maria, quando diz, como pode? Eu sou alguém tipo comum. Sabe o que eu quero dizer, querido? Que às vezes você se acha comum demais para receber aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E nós somos comuns demais mesmo, mas Deus faz, Deus age. Eu costumo dizer que nós às vezes não valorizamos pessoas que entram aqui, ou pessoas que estão no nosso convívio, ou pessoas que estão cantando, pregando, sabe por quê? Porque a gente acha muito comum, a gente acha muito, uma rotina muito grande, ouvir pregadores aqui, louvores, mas amado, valorize, essa pessoa é agraciada, essa pessoa recebeu de Deus, e pode ser que essa pessoa seja alguém que seja um ganhador de almas tremendo, e aí lá na frente você vai dizer, olha, essa pessoa convivia comigo, era uma pessoa comum ao meu convívio, comum à minha rotina, e eu não valorizava. Nós precisamos valorizar mesmo a Deus, mas precisamos entender que Deus usa pessoas comuns para fazer o extraordinário. Então, não ignore. Eu costumo dizer, não ignoro. Eu vou falar algo aqui que não estava nem no contexto aqui, mas eu vou falar. Às vezes nós convivemos muito com pessoas e não valorizamos. Eu costumo dizer, e eu tenho experiência para falar isso, que muitas das vezes eu saio com o pastor Pedro, seu pastor, tá? Esse mesmo, que às vezes você vê todo dia, que é aquele que te recebe, que às vezes abre o portão para você, aquele que te atende qualquer hora, aquele que fala contigo no telefone, aquele que você tira um tempinho depois do culto, vem aqui orar com ele, ele para, te ouve. Essa pessoa que às vezes você acha muito comum, mas quantas vezes eu saí com o pastor Pedro, e quando nós estávamos em outros lugares, em outros ministérios, e essas pessoas valorizavam a presença do profeta, Deus o usava em profecia, Deus o usava em cura, Deus o usava em milagres. Por quê? Porque se valorizava a presença de Deus na vida dele. Não era o pastor Pedro. O pastor Pedro é um homem comum, mas ele, cheio do Espírito Santo, era usado. Então valorize pessoas que vêm aqui, tiram tempo, estudam, oram, leem, pessoas que vão para o louvor. Às vezes a pessoa chega, vou chegar a qualquer hora no louvor, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, eu não gosto nem muito dessa pessoa cantando, ou não gosto muito dessa pessoa pregando, então não ligo muito. Amado, valorize, porque é a presença de Deus, pessoas que estudaram, pessoas que quando chega o louvor aqui, né, você viu que foi louvado hoje, está tudo a ver com a palavra, vocês entendem isso? Por quê? Porque alguém orou, alguém buscou a Deus antes de trazer os louvores, e às vezes a gente não valoriza. Eu gosto de valorizar, eu gosto de dizer o quanto sou grato a Deus de ter pessoas com capacidade de voz, de instrumento. Às vezes eu vejo pessoas que vão em todos os lugares, mas não ligam de vir à igreja. Amém? Mas não estou aqui para trazer nenhum, vou desabafar, não, estou trazendo aquilo, amados, que às vezes nós não conseguimos entender e valorizar. Mas se a gente vê um anjo, a gente balança. Às vezes o anjo é uma pessoa que Deus está usando do seu lado aí. Amém? Vamos lá. E a Bíblia diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Se vai descer é porque vem da parte de Deus. É algo que vem dos céus para a tua vida, o Espírito Santo, querido. E o poder do Altíssimo te envolverá. Presta bem atenção, sabe o que é envolver? É tomar por completo. É tomar a tua vida por completo. Quando o Espírito Santo te envolve, ele está tomando a tua vida por completo. Ele está fazendo de você um recipiente na mão de Deus. Você é um vaso escolhido na mão do Senhor.
Permita-se ser cheio do Espírito Santo para transbordar na vida de outros. Permita-se que o Senhor te encha de maneira a transbordar na vida de terceiros. Porque o Senhor te encherá e você vai transbordar na vida de outros. Porque o que Deus fez em Maria foi enchê-la do poder do Espírito. E com isso ela recebeu o Salvador, recebeu a Jesus. E esse o que fez maravilhas na vida dos outros. O que Deus tem feito em você vai fazer maravilhas na vida de outros. Louvado seja o nome do Senhor. E te envolverá com a sua sombra. Por isso também o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Presta bem atenção. Maria deve ter ficado, meu Deus, me vem um anjo dizendo que eu vou engravidar sem ter relação com algum homem. E ainda me diz que a minha prima, que queria tanto tempo ser mãe, agora velha? Ah, não. Calma aí que eu vou já conferir essa história. E a Bíblia diz assim: sendo este já o 6º mês para aqueles que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis aonde? Em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que Deus te prometeu, querido. E como é que você sabe? Eu não sei o que Deus prometeu, mas você sabe. Você sabe o que Deus te prometeu. Você sabe o que Deus disse que te daria. Você sabe que o Senhor falou no teu coração, falou no teu espírito, e às vezes você ainda questiona: como pode eu, um pequenino na casa do meu pai, alguém que as pessoas passam por mim e me ignoram, alguém que olham para mim dentro do meu trabalho e me veem como qualquer, alguém que até mesmo dentro da minha família não me considera. Mas eu quero te dizer que aquilo que as pessoas falam não se compara com aquilo que Deus pensa a teu respeito. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. É isso que Deus pensa a teu respeito, querido. Um pensamento de paz. E quando Ele fala pensamento de paz, é um pensamento que vai te trazer tranquilidade, vai te trazer realização, vai complementar, vai completar. Porque o nosso Deus é um Deus de completude naquilo que você pensa, naquilo que você deseja. Glória a Deus. Então disse Maria, que está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Só vou ler esse finalzinho aqui para a gente, só mais um detalhezinho que Deus falou comigo. A Bíblia vai dizer depois que Maria vai até Isabel. No 41 diz assim, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu. Bem-aventurado és tu porque crê, meu amado. Bem-aventurado és tu que crê mesmo sem ver. Bem-aventurado, feliz, que serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que cumprirão as palavras do Senhor na tua vida. O Senhor, querido, quando descer sobre ti o Espírito Santo, não é à toa, não é em vão, porque quando descer sobre ti o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai agir e o Senhor vai te libertar. Libertar do medo, libertar da angústia, libertar das aflições, libertar do choro, libertar das palavras contrárias à tua vida, te libertar daquilo que foi lançado contra a tua vida, te libertar do medo, te libertar da tristeza, te libertar da insônia, te libertar da depressão, te libertar da ansiedade, te libertar do pavor noturno, te libertar de tudo aquilo que te aflige e impede do Senhor fazer maravilhas na tua vida.
Quando descer sobre ti o Espírito Santo, vai recebendo aí, você vai receber saúde sobre o teu corpo físico. Em nome de Jesus, você vai receber paz que excede a todo entendimento. Você vai receber, quando descer sobre ti o Espírito Santo, ações, pedidos que você fez muito tempo atrás, clamores que você levantou, questões que você colocou diante do Senhor, e Deus vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e quando Ele te envolver, Deus vai agir, fazer maravilhas, e fazer o impossível, porque para Deus nada é impossível. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.